Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. As 3 joias, os 3 tesouros, Buda, Dharma e Sangha. Buda, aquele que acorda, que desperta o iluminado, Dharma, a lei verdadeira, e Sangha, a comunidade que vive em harmonia e que facilita para que o Dharma de Buda esteja manifesto. Com muita alegria, hoje, Momento Zen com Otávio Leal aqui ao meu lado. Como vai, Otávio? Tá ótimo, Monja. Para mim também é sempre um momento abençoado. Que bom. E eu queria conversar com a senhora, como a gente já estava falando antes, hoje sobre alguns filmes que apontam o caminho espiritual. Mas antes de até falar desses filmes, eu queria falar assim, na sua infância, na sua adolescência, o que a senhora lembra de cinema, assim? Não de filmes espirituais, mas algum filme que tenha tocado o coração? Na minha infância, acho que um dos filmes que me tocou muito era O Menino Lobo. O Mowgli. Era um filme, acho que é Mowgli hoje em dia, naquela época eu não lembro que nome tinha, mas era um menino que foi abandonado na selva, o avião caiu, uma coisa assim, ele foi criado pelos lobos. E eu fui ver esse filme com meu avô, num cinema que ficava na Avenida São João. E foi muito impressionante. Outro que ele me levou a ver também era de um menino, Marcelino Pão e Vinho, que era um menino que trabalhava no mosteiro e que ele falava com Jesus na cruz, né? Ele tinha conversas muito interessantes com Jesus. Ele foi mordido por um inseto que era muito venenoso. Eu não me lembro direito, mas era um filme muito lindo também. E depois tinha um filme do Charlie Chaplin, em que ele... Luzes da Ribalta, que chamava. Muito lindo. Então esses são os filmes assim, da infância que imediatamente vêm. São esses que foram muito importantes, eu acredito, muito bonitos. Tem até falando do filme do Mowgli, do Menino Lobo, que ele foi criado por lobo, depois ele faz amizade com o urso. Eu também assisti várias vezes. Minha mãe falava que eu não conseguia sair do cinema, eu queria assistir várias vezes. E depois ele tem o tigre que quer se vingar, porque os pais do Mowgli feriram esse tigre. E aí eu me lembro de uma história do Zen que fala que quem é você antes de seus pais nascerem? Sim. Será, Monja, que se nós... quem seríamos nós se nós não vivêssemos, não tivéssemos a nossa educação, o nosso modo familiar? Quem seria essa essência? O que a senhora acha se nós fôssemos criados por lobos, por exemplo? Provavelmente seríamos diferentes. Primeiro nós vamos saber uivar muito bem. Verdade. A nossa maneira de comunicação seria mais próxima dos lobos, né? Com quem nós teríamos aprendido os sons. Mas é interessante quando se faz a pergunta qual é a sua face antes de seus pais nascerem, é exatamente penetrar qual é a essência do ser. Você existia antes de seus pais nascerem? É uma viagem mesmo nesse sentido de procurar antes do nascimento, onde é que você estava? Antes de seu pai e sua mãe nascerem, onde você estava? Qual a origem da vida, né? E esse é um tema que se dá para meditação. É um koan que se dá para ver se a pessoa tem uma ruptura, porque temos um pensamento muito binário, um pensamento muito crítico, às vezes até da própria realidade, nós mesmos, muito intelectualizado. E como é que você quebra essa intelectualização e os conceitos todos que você possa ter para poder chegar naquilo que é antes do conceito, antes da palavra? Porque se nós nos prendemos à palavra, quem você era antes de seus pais nascerem, você fica muito prisioneiro de uma ideia, de um conceito. Mas como é que você rompe com isto? E você mostra para o mestre, porque esse é um professor que dá para você, a essência do ser. Como é que você apresenta quem você é, o que você é, que não é um nome, que não é gênero, que não é o seu trabalho, a sua profissão, o que é a essência da vida? O que é a natureza Buda?
E até aproveitando isso que a senhora compartilha aqui comigo, eu queria falar um pouco sobre o filme Sansara, já desse filme, dessa ideia de falar de filmes espirituais, porque o Sansara ele inicia com um monge ficando 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 horas. É importante quem está nos vendo e ouvindo pensar, ficar 3 anos seria num eremitério, né? Aqui no Ocidente fala uma cela, olhando para quem se... A senhora conheceu o Pierre Vai? Ele fez esse retiro, a senhora soube? Não sabia. Ele fez numa região da Índia. Ele conta num livro, Lágrimas de Compaixão, que é uma espécie de biografia do Pierre Vai, da editora Cultrix. Ele fez esse retiro de 3 anos e 3 meses em silêncio. Ele tem um trabalho muito bonito, deixou coisas maravilhosas, muito bonitas, né? Veio aqui para o Brasil, cria todo um sistema de educação pela paz, né? Vamos educar pessoas para a paz. A Unipaz. Unipaz, né? É bem importante mesmo. É interessante que quando eu fui ao Butão, ano passado, tem um lugar que chama o Ninho do Tigre. E dizem que nesse Ninho do Tigre, um Rinpoche, um mestre que estava lá, ele chegou do Tibete e ficou 3 anos, 3 meses, 3 dias sentado numa caverna. E eu pude me sentar em frente a um altar que foi criado em cima da caverna onde ele se sentou, e houve uma sensação muito incrível, muito rara, quando eu entrei em meditação, que eu poderia ficar lá muito mais do que 3 anos, 3 meses, porque de repente alguma coisa se torna atemporal e extremamente agradável, como retornar para casa, como estar muito tranquilo. Shakyamuni Buda recomendava que para que uma pessoa se tornasse monge, teria que ficar pelo menos 5 anos morando na sangha, morando com a comunidade, que antes disso não pode ser considerado monge. Pode fazer os votos monásticos, mas essa vida, são os hábitos, não são as roupas, né? Mas é a maneira de viver. E o budismo tibetano tem essa exigência de que a pessoa, para se tornar monge, fique realmente 3 anos num retiro meio solitário. Hoje em dia, eu acredito que não é tão solitário assim, você não fica dentro de uma caverna sozinho, mas você tem orientação de um mestre sobre qual é o que você vai estar lendo, estudando e se afastando, sim, das coisas do dia a dia, que seriam, se tem família, filhos, trabalho, seria um rompimento com todas essas atividades para você poder com mais facilidade se aprofundar na essência da vida. E o filme Sansara começa com isto, com este monge, que ele é de uma origem, uma tradição tibetana. O filme mostra talvez uma coisa muito antiga, né, de ele ficar dentro de uma caverna sozinho, e as unhas enormes, e o cabelo, a barba, né, e muito frágil, porque segundo esta versão, ele estaria sem comer durante 3 anos, o que a gente pare quase que uma capacidade de hibernação do corpo. O budismo tibetano fala de coisas assim, mas eu desconheço pessoas que tenham essa condição. Eu também. E o filme começa com isso, com um grupo de pessoas que vai tirá-lo dessa caverna, né? E a dificuldade dele até de falar, de se movimentar, e que aos poucos ele vai readquirindo, né, as condições até de vida, né? Porque estava quase que hibernado, né? Parado. Eu não acredito que a meditação seja alguma coisa que nos separe assim da realidade, né? Pelo contrário, nós temos que adentrar em profundidade naquilo que é o real e verdadeiro. Mas claro, se você vai meditar e você fica pensando na família, no filho, no trânsito, no salário, você não vai meditar, você vai ficar pensando. Então a ideia de retirar-se, de fazer retiros é muito importante. Então há muitos retiros que nós fazemos, né, as tradições budistas fazem, mas não fazemos esse de 3 anos. O Lama Santen, que é um amigo meu, que é lá do SEB, né? Ele agora, as pessoas que querem se tornar monásticos, ele manda fazer esse retiro de 3 anos. Alguns nem para se tornar monástico, querem ser professores do Dharma. E ele tem lá no norte, acho que é perto de Recife, um centro de práticas onde as pessoas que ele seleciona depois de muitos anos praticando com ele. Isso é bom para nossos queridos ouvintes, porque às vezes a pessoa me telefona e diz: eu quero virar monge. Como se de repente eu largo tudo e a senhora me leva para um lugar lá no meio da montanha que eu vou ficar e vou virar monge. Não é bem assim. É preciso você conhecer muito a pessoa, ter uma intimidade com essa pessoa de alguns anos,
de prática, para depois ter ordenação laica. Depois de ordenação laica, mais anos de prática juntos, para decidir se vai poder ser monge ou não. E aí sim vai fazer o retiro. Porque esses retiros que exigem essa capacidade de concentração, tem primeiro um preparatório. A pessoa não mergulha direto. Então o filme Sansara começa com um menino que é monge, e ele é monge desde a infância, e é quando ele é adulto que ele vai fazer esse retiro especial, né? Agora, a senhora, talvez a gente pudesse pensar assim, que talvez por acontecer a separação, ou seja, ele nunca tinha visto o outro lado. Ele viveu sempre, a impressão que se dá é que ele sempre viveu no mosteiro, né? Até o momento que ele se apaixona e a mulher não o conduz, mas ele se sente conduzido a casar, depois ele vai trabalhar, depois ele começa a se envolver de certa forma com a ganância. A senhora lembra que pega fogo nas coisas dele num certo momento, até a última parte, próximo do final do filme, que ele encontra uma amante. E será que seria isso? Ele dividiu, quer dizer, o primeiro paraíso está no mosteiro, depois o paraíso está no mundo. Eu acho que não é bem o paraíso. Eu acho que no começo, tudo que ele conhece é a vida monástica. Então ele não teve nenhuma experiência não monástica, né? Criança, criado no orfanato, no mosteiro, que era um orfanato praticamente, né? Embora os pais possam estar vivos, a criança não tem mais contato com a família. Ela entrava no mosteiro e ficava como um pequeno monge. E ele cresce nesse meio ambiente. Quando ele sai, depois da sua experiência de 3 anos, etc., ele questionamentos físicos, ele é um homem, e ele é um homem que ele, no momento de ver danças e ver mulheres, ele vai sentir atração. E inclusive o professor dele tenta mostrar a transitoriedade, que é uma das frases do próprio Buda. Os monges que ficavam muito apegados à sexualidade, o Buda dizia assim: vai lá no cemitério e veja os corpos em putrefação. Pense que essa moça linda que você está achando maravilhosa, por dentro é tudo fedido, é feio, não é tão bonito assim. Ele mostra um álbum. Um álbum, uns desenhos, né? Desenhos onde as pessoas tornam caveiras, né? Mas nada disso impede que ele tenha essa atração sexual, que essa sexualidade dele foi despertada. Isso é bem interessante mesmo. Você veja, porque médicos, por exemplo, eles estão nos hospitais, médicos e médicas, vendo os corpos por dentro, sabe, sentindo o mau cheiro, que é o nosso corpo interno, quando abre o sangue, etc., né? E nem por isso deixam de se casar e de ter relacionamentos. E o que ele tenta fazer com o menino é isso, mas essa força da vida e a força da reprodução humana, a gente diz, é uma das forças maiores, né? E ele acaba se enamorando dessa jovem e se casa com ela. O que eu acho interessante no filme é que não só ele se casa, e a gente imagina assim, puxa, um ex-monge, né? Ele casa, ele vai ser um homem fiel, ele vai ser um ser perfeito, né? E estando no mundo, ele sofre dos venenos do mundo, que é a ganância, a raiva e a ignorância. São 3 venenos que Buda cita. E a partir desses, eles vão se combinando e vai saindo ciúmes, invejas, outras coisas surgindo. É porque eu já ouvi falar demais. Acho que o Thich Nhat Hanh fala de mais venenos, mas 3 seriam Esses origem. São os 3 básicos, a senhora podia repetir para nós? Ganância, raiva e ignorância. Quando se faz um grande mandala que põe no centro, tem 3 bichinhos, né, que representam a ganância, a raiva e a ignorância. A ganância é o galo, está sempre ciscando, ele não para de ciscar, né? Esse é o símbolo da ganância. A raiva é o símbolo, a cobra, ela geralmente simboliza a raiva. E o porco, com as orelhas enormes que tampam seus olhos, que ele não consegue ver a realidade, por isso é chamada ignorância. Então esses 3 animaizinhos ficam no centro da mandala e a partir disso vão surgir os outros aspectos, né? Então, se nós percebemos esses venenos, nós podemos usar os antídotos. Ele, enquanto no mosteiro, ele vivia uma vida onde esses venenos não chegaram a atuar nele. Quando ele está no mundo, as pessoas que estão no mundo, nós que estamos no mundo comum, somos tentados e provocados por essas forças, por essas energias. E ele, o que eu achei interessante é que ele era um homem sábio, ele era inteligente e de repente ele fica muito ignorante.
não é? E a mulher dele parece que é mais sábia do que ele. Ela dá lições de sabedoria, enquanto ele, muito tolo, se envolve com outra mulher e começa a brigar por coisas materiais. Ele agride uma criança, a senhora lembra? Agride pessoas. Na comunidade ele cria desafetos, quando você espera que uma pessoa de uma prática espiritual vá criar harmonia na comunidade e não desarmonia. E o que é interessante nisso é que tem um momento que ele se percebe. Então, tudo aquilo que ele praticou até o momento que ele sai do mosteiro e resolve ter uma vida laica, chega um momento que ele percebe que ele saiu do caminho. E aí ele volta para o mosteiro. Essa volta para o mosteiro significa: eu desviei. Eu percebo que eu me desviei do caminho. E o que eu estou fazendo não está bem. Porque eu não sou capaz de viver no mundo com harmonia e com dignidade. Porque eu não sei viver aqui. Eu sei viver no mosteiro. Então ele resolve voltar. E a mulher dele se lamenta muito que vai perder o marido, que isso e aquilo, mas na verdade ele não consegue ser um bom marido. Ele não consegue ser um bom homem, uma boa pessoa do mundo. Porque provavelmente não teve uma educação e um treino para isso. Ele foi treinado para a vida monástica, para o celibato, para a castidade. E ele se perde no mundo dos prazeres e os venenos atacam ele. E ele vai procurar refúgio para ver se ele se liberta. O que vai acontecer com ele nós não sabemos. É o filme. Se ele volta para esse mosteiro, como ele fala, a gota d'água desaparece no oceano, né? É porque o mestre fala para ele quando ele sai do mosteiro, né? Medita como se faz para uma gota d'água não secar. Quer dizer, vai com essa meditação. E a senhora falou uma coisa, até uma cena, não sei se a senhora lembra, que o cachorro não reconhece mais ele. Olha que interessante. Tem uma cena que ele, quando ele tira... quando ele vem pro mundo, ele joga as roupas, o hábito, e o cachorro late como se fosse o estranho e sai correndo. Porque vê que... Agora, monja, é possível ser educado, mesmo aqui no mundo, para não cair nesses 3 venenos? Ou a natureza humana, estando no mosteiro ou não, os 3 venenos estão presentes? Eu acho que os 3 venenos estão sempre presentes, e a prática, essa vigia, vamos dizer assim, você tem que praticar incessantemente para perceber quando as provocações vêm e não entrar nesse jogo de provocações. É muito fácil. Mesmo dentro do mosteiro, não é dizer que o mosteiro todo mundo é santo e vive bem, não vive não. Monges brigam entre si, monges têm ciúmes uns dos outros dentro da própria comunidade. Somos seres humanos. O fato de fazer o voto monástico não torna ninguém santo. É uma pessoa que está procurando um caminho de salvação, um caminho de conhecimento. E é provocado, e todos nós somos provocados, porque isso faz parte do caminho, pelas tentações. E se você supera as tentações, então você cresce no caminho. Caso contrário, você para num determinado nível. E ele percebe que estava sendo provocado e perdendo. E como ele não tem força sozinho, ele vai voltar para o mosteiro para poder reativar suas forças. Se ele vai ficar lá o resto da vida, se ele vai voltar a cuidar dos filhos, nós não sabemos. Mas ele percebeu que ele estava se perdendo, que ele está ficando um homem violento e agressivo. Eu conheci uma vez um jovem que praticava comigo, durante alguns anos ele praticou comigo, depois ele foi para o cristianismo, depois ele foi para outra forma de budismo, mas depois que ele foi para o cristianismo e ele teve filhos e tal, e um dia ele chegou para mim e disse: monja, eu posso voltar a praticar com a senhora? Eu falei: pode. Por quê? Porque eu fui muito agressivo com meu filho. E eu não entendo por quê. Eu estou muito impaciente em casa. E aí eu preciso de alguma coisa que me ajude a ter paciência e cuidar dos meus filhos com dignidade e respeito. E aí ele voltou a praticar o budismo. Então é uma coisa meio semelhante deste personagem do Sansara, de certa forma. Ele era uma pessoa que praticava muita meditação, que era muito tranquilo, ele tem os seus filhos e de repente ele larga a meditação, ele vai para uma outra prática espiritual que não tem práticas meditativas e começa a perceber que ele está bravo com a criança, que está agressivo, e ele se assusta com o seu próprio comportamento e volta a procurar a meditação como esse caminho que vai lhe dar a capacidade de lidar melhor com o mundo. Não com o mosteiro, como é o filme Sansara, mas com o mundo. Eu queria até falar para quem nos está ouvindo e assistindo, né, no YouTube,
que nós estamos falando de um filme, né? Que eu acabei nem falando, que é um filme que se chama Sansara. A Monja Coen, não sei se ela lembra, ela assistiu, acho que lá no Cine Sesc. Nossa. Que era uma época que as relíquias de Buda, não sei de que visão, estavam ali no... É um lugar, fica ali perto do aqui que tem um estádio de futebol, acho que é Palestra Itália, uma coisa, não lembro bem o que era. Sesc Pompeia. Sesc Pompeia. Nós recebemos lá o Lama, que é o professor do Lama Michel, que trouxe as relíquias de Buda que estavam em países no sul da Ásia, e elas vieram aqui. Foi muito, muito bonito, foi muito lindo. Foi. Nós entoávamos enquanto as relíquias, caminhávamos entoando, né? E eram mesmo as relíquias? Eram mesmo. São relíquias. Isso todos os budismos vêm assim? Sim. Existem relíquias de Budas, são pedacinhos de coisinhas que estavam no corpo dele, pedrinhas, e que foram guardadas, e elas, depois da morte dele, depois da cremação, essas relíquias foram divididas pelo rei Asoka em 7 lugares diferentes, e de lá ainda foram subdivididos. Cada vez que alguém abria um templo, era necessário que tivesse uma relíquia de Buda. Então hoje são coisas mínimas, porque elas foram muito pulverizadas, vamos dizer assim. Mas aquele grupo tinha, sim, e não só de Buda, mas como de discípulos de Buda e de outros professores da linhagem. Poxa, bem bonito. Monja, então, infelizmente, parece que o Nilo já está falando, acabou nosso tempo? Temos 2 minutos. 2 minutos. Eu até fiz uma coletânea aqui para as pessoas que estão aqui nos acompanhando desses filmes que a gente conversou antes de começar o programa, né? O Buda, que é um filme argentino, né? Muito interessante, muito bom, vale a pena ver. Ele é divertido, ele é alegre e profundo. Eu recomendo. Tem uma passagem nesse filme, falando bem rapidamente, que o mestre vê um discípulo assim, bem potencialmente... que vai seguir o caminho, né? Ele trata mal o discípulo, né? O outro pergunta assim, por que você trata mal só esse? Porque esse é o que vai longe. A senhora também faz assim com alguns. Alguns, sim, eu faço. Aí tem o primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno, primavera. Que é um ciclo completo, né? Bonito, é um filme coreano lindo. A senhora assistiu um que chama Paraíso das Ilusões, que é com o Terence Stamp. Ele é um monge budista que fica no meio de umas pessoas. O filme em inglês chama-se Kiss the Sky. Não Beijando o Céu. É um filme interessante, é o Paraíso das Ilusões. O título é bonito, né? Nós queremos um paraíso de ilusões. Pois é. E tudo vai se destruindo no filme. Que bonito. Tem esse filme também que a senhora sempre comenta aqui na rádio, o Zen, que é a vida do Dogen. Do mestre Dogen, é muito lindo. Esse pode estar no YouTube, é bem lindo. Eu acho que todos estão. Atualmente tudo está no YouTube. Aliás, tem um programa que eu vi aqui da senhora falando sobre o caminho da paz, o caminho interno da paz no YouTube. Não sei se o Nilo sabe, o Evaldo, a Nanda, já está com quase 100 mil visualizações. Foi um programa gravado aqui na rádio que a senhora fala o caminho da paz. Que bom. E esse filme que a senhora falou, isso eu não sei se tem na internet. Rikyu Tanomo, em japonês. Vamos perguntar a Rikyu, que é o mestre do chá, o mestre Zen, e ele se torna um monge importante. É linda a história. E a filmagem japonesa é de uma delicadeza tão grande que eu acho que quem assiste já fica emocionado só da filmagem, dos detalhes. A senhora viu na televisãozinha do avião? Eu vi na televisãozinha do avião. É muito lindo, viu? Ai, que bom. Então acho que agora nós podemos assistir a filmes que nos inspirem a um caminho de prática e de luz. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.